Boa noite, Wanderlei. Bom dia, amigos da Rádio Municipalista. É sempre um prazer participar do programa com você. Sim, Wanderlei, essa informação ela é confirmada, né? Eu estive hoje à tarde, por volta das 13 horas, 13h30, uma primeira conversa com o Dr. André, que me procurou para que a gente tratasse essa possibilidade e fazendo toda a consulta, todo um alinhamento com os partidos que já eram coligados, mas especialmente, né, com o PSD, que é o partido do qual eu sou filiado, o prefeito Pardini é filiado, e o MDB, o partido do ex-prefeito João Cury, do André Pérez, nosso atual vice-prefeito e presidente do partido. A gente fez todos esses alinhamentos, essas conversas, e chegamos a esse denominador comum que foi confirmado agora no final do dia. Ô Fábio, esta possibilidade ela foi aventada lá atrás, até pelo ex-prefeito João Cury. E me parece que isso acabou não dando certo. O que é que realmente pesou, o que é que mudou nesse momento para que isso desse certo agora? Qual foi o fator novo aí? Qual foi o fator preponderante que fez com que ambos pudessem mudar de posições? Wanderlei, eu acho que não existe uma condição assim determinante, né? Eu acho que essa construção de fato, como você colocou, ela começou lá atrás, eu acho que deve ter aí uns 60 dias mais ou menos, né? Daquelas entrevistas que a gente participou tratando o assunto. O que eu aprendi é que nesse ambiente político, né, nessas organizações políticas, o cenário ele é muito dinâmico, né? Então as conversas entre os partidos que compõem a coligação da minha candidatura, da minha pré-candidatura, sempre trataram essa questão do vice. Prova disso que a gente havia inicialmente divulgado a finalização dessas conversas no último final de semana, no último domingo, né, na virada de domingo para segunda-feira. E daí, essa semana, esses assuntos que haviam sido tratados, eles foram retomados de forma mais acentuada no final dessa semana, e hoje, especificamente comigo, houve essa conclusão. Eu diria que essas conversas, né, essas tratativas, sempre tiveram por todos esses participantes, por todos esses agentes que compõem esse nosso grande grupo, elas sempre tiveram o Botucatu aí como carro-chefe, né? E o que sempre foi falado de que, por óbvio, quanto mais unido, mais próximos as pessoas, né, que participaram dessa gestão da prefeitura, na antiga gestão do prefeito João Cury, na atual, e principalmente na atual gestão do prefeito Pardini, se pudessem estar juntos, se pudessem participar e compartilhar do mesmo projeto, seria excelente para a cidade, isso para Botucatu que ganharia, e foi essa talvez a grande condução que aconteceu durante todo esse período. Então, eu não vejo como uma única conversa, um único fato, realmente uma construção que se deu ao longo do tempo e que teve um desfecho, até pela exigência da legislação eleitoral, né? Essas composições ou essas tratativas, elas teriam que, obrigatoriamente, até o dia 5, na próxima segunda-feira, estarem concluídas, porque é o limite, né, da legislação eleitoral para que isso acontecesse. Não se deu, vamos dizer, com essa forma, com essa naturalidade que eu estou te apresentando, por óbvio que nessa semana, e mais especificamente no dia de hoje, o assunto ganhou corpo, ganhou mais temperatura e, graças a Deus, teve um desfecho positivo aí para todos. Bom, a gente está no apagar das luzes, das decisões que precisam ser tomadas, né, com as pré-candidaturas e agora com as convenções, inclusive hoje seria a convenção do Republicanos com a sua federação. Até que ponto, Fábio Leite, a presença do governador aqui em Botucatu na última quarta-feira teve algum peso nisso? Vocês tiveram alguma reunião com o governador? A gente viu uma foto sua com o Pardini junto com o governador. Não sei se houve uma reunião com o doutor André Spadaro e o governador. Até que ponto a presença do governador pode ter contribuído, né, em algum momento para essa união de forças aqui na cidade? Nós não tratamos, Wanderlei, agora estou falando da minha parte e da parte do Pardini, nós não tratamos com o governador questões políticas da cidade. O que a gente tratou foi a discussão de projetos, entre eles algumas das parcerias público-privadas que vocês têm veiculado na nossa imprensa de Botucatu há algum tempo. Então a gente não tratou questões políticas. O que eu acho que a presença do governador nessa feliz coincidência dessa semana é que mostrou para todos os grupos, para todos os partidos, enfim, para todos esses agentes
políticos que participam dessas conversas, participam no bom sentido dessas discussões, de que um grupo unido, um grupo coeso, um grupo mais forte, ampliaria a presença de Botucatu, politicamente falando, junto ao governo do Estado, né? Então, sem dúvida, isso teve um peso. Quando todos esses agentes, né, quando todos esses profissionais, quando todas essas pessoas conseguem caminhar no mesmo sentido, em prol do mesmo projeto, por óbvio que a cidade ganha, e se tem força esse projeto junto ao governo do Estado, não vai ser diferente junto ao governo federal, né? Diferente disso, pelo menos da nossa parte, não houve nenhum tratamento com o governador Tarcísio nessa última ocasião sobre questões políticas ou configurações políticas. Elas foram exclusivamente mesmo direcionadas a projetos, a futuro, como a gente publicou, da cidade, do estado e até do país. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção nessa eleição, que eu realmente não me lembro de algo parecido, é que a questão do vice, ela foi uma questão o tempo todo uma incógnita, né, nas mais diferentes situações, tanto do lado do Dr. André Spadaro como do lado do Fábio Leite, né? Veja, nós tínhamos aquela possibilidade, o Rodrigo Taborda pode ser o candidato a prefeito. Não, quem vai ser é o Fábio. Bom, então o Rodrigo Taborda vai ser o vice do Fábio. Bom, mas o MDB não aceita. Bom, então quem vai ser? Não, era para ser o Paulinho, mas o Paulinho não foi. Era para ser, então, o Marcelo Sleiman. E aí eu te pergunto, você chegou a ter um diálogo hoje com o Marcelo Sleiman sobre isso ou não, o prefeito? Sem dúvida nenhuma, Vanderlei. Sem dúvida nenhuma, o Marcelo participou de parte dessa discussão, de parte dessa conversa, e mais uma vez, aqui eu preciso enaltecer e reforçar, né, a forma profissional, a forma lisa, a forma madura, a forma carinhosa com que alguns dos principais agentes que têm participado dessas conversas se comportaram. Então, cabe aqui esse elogio ao prefeito Pardini, ao ex-prefeito João Cury, ao próprio Marcelo Sleiman, com quem tive há poucas horas atrás, e também aos outros nomes que durante todo esse processo, como você bem lembrou, Érica Cardoso, o Cula. Então, você vai se lembrar que toda essa estruturação do vice, ela começou lá atrás, estou falando agora da nossa parte, né, nesse momento. Então, havia aí um primeiro alinhamento de que o majoritário sairia pelo PSD e que o vice sairia pelo MDB, e foi em cima disso que as conversas, as tratativas foram feitas, assim como você também lembrou agora nessa entrevista, há algum tempo atrás, o ex-prefeito João Cury colocou essa possibilidade, foi avaliada essa possibilidade de ter essa integração entre o grupo do pré-candidato Fábio Leite com o grupo do pré-candidato Dr. André Spadaro, e isso veio se discutindo, se tratando ao longo desse tempo, e houve esse desfecho. Ouvi uma parte da entrevista do ex-prefeito João Cury há pouco, e mais uma vez conversei com o Marcelo Sleiman, e foram pessoas, assim como o prefeito Mário Pardini e os outros integrantes aí dessas conversas, foram prefeitos que, de uma maneira muito grande, falando de ser humano, contribuíram com essa discussão, né? Mais uma vez, tendo a visão de que esse grande agrupamento, essa grande coligação, que não existe mais o termo coligação oficial, mas essa grande parceria entre esses agentes, esses partidos, só beneficiam a cidade. Então foi com esse tom, foi dessa forma que foi tratado, e é assim que a gente vai seguir essa fase da pré-campanha, que se acaba agora no dia 15 de agosto, depois do período de campanha, e se Deus permitir, com o resultado das eleições, é assim que vão ser encaminhados os projetos. Muito bem.